Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel do Pregando pelo Mundo. Bem-vindo a mais uma aula da nossa série Inteligência Artificial e a Igreja. Se você perdeu os episódios anteriores, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima no card que vai aparecer agora para você poder estar clicando e assistindo a nossa aula 1 e a aula 2, que foi maravilhosa. E antes da gente falar um pouco sobre a temática dessa aula, que vai ser transformar texto em áudio, em voz real, eu quero te pedir um favor. Clica aqui embaixo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clica também no sininho para você poder receber as notificações das nossas próximas aulas, né, os nossos próximos vídeos e tudo que vem de novo aqui no canal do Pregando pelo Mundo nesse ano. Tá bom? E o mais importante, compartilha esse vídeo com o seu pastor, com a equipe de comunicação da sua igreja e principalmente se você conhece um missionário transcultural, compartilha para ele. Eu tenho certeza que todas essas ferramentas serão úteis para ele, porque além de serem gratuitas, vai ajudar ele no campo a preparar alguns conteúdos, ainda principalmente para pessoas que estão em territórios, né, transculturais que tem ali a restrição, que não pode aparecer e não pode utilizar a sua própria voz. Tenho certeza que a ferramenta de hoje vai ajudar muito e vai ser algo que vai alavancar ali a pregação do evangelho nessas regiões, tá joia? Então não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha para as pessoas nesse exato momento. É só copiar aqui em cima o link e mandar no WhatsApp, no Telegram, para todo mundo, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos entrar na nossa aula de hoje. Eu quero falar sobre duas ferramentas gratuitas. Claro que elas também possuem planos pagos, mas você pode testá-las e você pode utilizar de forma limitada, né, gratuitamente, né, usando ali alguns caracteres, que é transformar, né, um texto em voz humana. Isso é muito bom porque você às vezes quer fazer um conteúdo, mas a sua voz não é legal, não ajuda muito, ou então você não tem um equipamento profissional que vai te ajudar a gravar. Por exemplo, eu aqui tenho uma mesa de som, eu tenho um microfone profissional, eu tenho uma câmera profissional, eu tenho programas aqui que me ajudam a deixar com qualidade a gravação que eu estou fazendo. Mas às vezes as pessoas que estão em alguns campos ou até mesmo igrejas que estão começando, são menores, são pequenas, são congregações, elas não possuem recurso financeiro para poder investir pesado. Então, essa ferramenta que eu vou apresentar hoje, na verdade são duas ferramentas de inteligência artificial, elas convertem o texto em voz e você pode produzir conteúdos para a internet, seja podcasts, você pode produzir vídeos de reflexão, vídeos de oração, né? Você pode fazer vários tipos de conteúdo apenas utilizando o texto convertido ali depois para o áudio de uma voz humana e depois fazer uma edição simples e colocar nas redes sociais. Tá joia? Então vamos lá, vou mostrar para você agora na minha tela a primeira ferramenta. Eu estou aqui na tela, né? E a primeira ferramenta chama-se Voice Maker, né? Se você quiser entrar aí é só clicar voicemaker.in. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das duas ferramentas para você poder estar acessando e conhecendo um pouco mais e como que ela funciona, fazendo seus testes, né? Aqui você pode notar que a tela inicial dela é assim mesmo, não tem outra tela, tá? Quando você clica para entrar no site, vai aparecer essa tela. Tem um campo onde você vai digitar o texto, tem aqui a regulagem, efeitos de voz, né? Nós temos tudo aqui do 0 decibéis, velocidade 0%, né? Tudo padrão. E aqui em cima nós temos AI Voices, né? Inteligência artificial de vozes, né? As vozes artificiais. Quando você clica aqui, ele vai mostrar para você que atualmente ele tem no banco 1089 vozes, né? Tem aqui alguns exemplos, né? Em inglês, por exemplo. Então nós temos aqui, ó, o Matthew, temos a Olivia, a Kimberly. Então nós temos inglês dos Estados Unidos, temos inglês da Austrália, temos o francês, temos italiano, enfim, tem
todos os idiomas possíveis aqui, né? Se você quer saber qual é a língua, só você clicar aqui ó, em Language e você vai aqui ó, escolher a quantidade, né, de línguas que tem aqui disponível. O mais interessante é que nós vemos, por exemplo, aqui vamos supor espanhol. Ele tem aqui a linguagem, né, com o sotaque. Então temos o espanhol de El Salvador, que é diferente do espanhol da Guiné Equatorial, que é diferente da Guatemala, de Honduras, e por aí vai. É a mesma coisa o inglês, ó. Você pode ver que no inglês aqui temos o inglês do Quênia, que é diferente da Nova Zelândia, que é diferente da Filipinas. Então você pode fazer essa junção dessas linguagens, né? Você pode escolher por país, você pode aqui escolher, né, o tipo de engine. O que que é o engine? É o motor de trabalho, né? Se é uma língua neural ou se é uma língua padrão. A língua neural ela é mais trabalhada, ela tem ali uma evolução maior, ela é treinada, né, pela inteligência artificial, então ela vai ficando mais realista, o tom da voz, a sequência da voz, as pontuações, tudo isso interfere. Você pode também escolher se é masculino ou feminino, e aí você vai depois fazer essa seleção e vai pegar e vai escolher a voz que mais te agrada. Temos aqui os planos, então nós temos o Free, o Básico, o Premium e o Business. Tá tudo aqui para você depois pesquisar. Você vê que cada um tem, né, aqui um avanço, né, gradativo de recursos. Acredito que se você quer entrar, isso seja a sua necessidade, né, é uma ferramenta que vai potencializar o seu trabalho, então você pode depois escolher aqui o melhor plano de acordo com a sua necessidade, seja ela mensal ou anual. Nós temos aqui as diferenças de valores. Beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui, ó, logar. Eu vou entrar aqui com o meu login do Google. Eu já estou logado. Eu coloquei aqui, ó, uma voz neural, né, de nível 1, que é do Português Brasil, do Bruno. Se eu clicar aqui em Change, eu vou ver que eu tenho a voz da Camila. Então note que no Brasil eu tenho duas vozes gratuitas para eu poder testar, para eu poder utilizar. As demais eu tenho até que só que elas são premium. Então você vê que são variantes, né, de outros sons, outros sotaques, outras entonações. Eu posso clicar aqui, ó. Vamos ver o do Humberto, ó. Boa tarde. Sou capaz de ler qualquer texto que você digitar aqui. Por exemplo, aqui está uma citação da série Game of Thrones. Porque quando um homem constrói uma parede... Tá vendo? Eu posso clicar e ouvir a voz para ver se me agrada. Vamos ver aqui de uma voz feminina, Manuela. Boa tarde. Sou capaz de ler qualquer texto que você digitar aqui. Por exemplo, aqui está Já uma voz mais fina, né? Mais goelada. Vamos ver da Yara. Sou capaz de ler qualquer texto que você digitar aqui. Por exemplo, aqui está uma citação da série Game of... Tá vendo? Então nós temos aqui diversos tipos de exemplo. Você pode ir dando play e ouvindo a que melhor te agrada. Lembrando que quando você vê um P do lado, é uma voz premium, então você vai ter que pagar um daqueles planos para você poder ter acesso a essas vozes, tá? Quando não tem nada, então você pode utilizar ela de forma gratuita. Então eu vou escolher a voz do Bruno, vou clicar em Submit, e aqui eu vou colocar um texto. Vamos botar aqui um salmo, que eu já até mesmo separei aqui, para a gente poder pedir para ele poder falar. Né? Quero ver o Bruno falando esse salmo aqui. Você vai clicar, vai botar o texto. Quando você colocar o texto aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, os caracteres. Então eu vou tirar o aspas, ó, para poder não contabilizar os caracteres. Coloquei a pontuação e coloquei aqui, ó, 2 pontos, ponto e vírgula e ponto final. Vamos ver como que ele vai converter, ó. Pedir para converter. Texto 1. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Viu? Então aqui nós já temos aqui já a voz, está no alto. Se você quiser, você pode fazer o download. Você pode também subir ele para alguma plataforma, tá? E aí você pode alterar também esse texto, entendeu? Vamos botar aqui, ó. Texto 1. Se você quiser gravar em blocos, tem que pedir para converter novamente, tá? Não adianta você dar um play aqui porque não vai funcionar. Então você vai clicar aqui, ó, converter. Texto 1. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo.
Viu? Então aqui a gente consegue fazer essas modificações. Lembrando que você só pode escrever aqui 250 caracteres, tá? Por vez. Então você faz 250 caracteres, baixa, escreve outra parte do texto, baixa, e assim você vai fazendo esse tipo de edição, você vai fazendo esse tipo de ajuste. Aqui você pode, né, mexer na velocidade. Eu coloquei um pouco menos, né, aqui para poder a voz ficar um pouco mais devagar. E aí você vai ajustando. Toda vez que você mexer aqui, ó, vamos supor, se eu botar no 0, eu tenho que clicar em converter novamente. Então, ó. Texto 1: O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Viu como já foi um pouco mais rápido? Então você vai fazer os ajustes aqui, você pode aumentar o volume um pouco, mas eu recomendo o quê? Que você tente gravar, mexer mais aqui na velocidade, para poder ficar o mais próximo possível da realidade, de como você falaria, tá bom? Na questão do volume, quando você for fazer a edição desse áudio junto com o vídeo, ou junto num programa de edição, enfim, um slide, alguma coisa, lá você faz o aumento, lá você aumenta um pouco o volume, e aí você faz a equalização melhor. Essa é uma dica que eu dou, mas se você quiser aumentar o volume aqui, não tem problema, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, Daniel, poxa, eu queria ter uma ideia, eu preciso fazer isso, é possível? Escreve aqui nos comentários. Todas as dúvidas que você tiver, escreve nos comentários que eu vou estar lendo e eu vou estar respondendo, tá bom? Então eu posso te ajudar, de repente, te dando um outro link, te recomendando um outro site para você poder complementar as suas ideias, o seu trabalho dentro da inteligência artificial, tá bom? Vamos agora para a próxima ferramenta, que essa ferramenta ela é diferenciada. Apresento para vocês a Eleven Labs, né, ou Eleven Labs, né, para algumas pessoas. A Eleven Labs ela é uma tecnologia que muitos sites e muitas empresas têm utilizado. Acredito que, pelo menos na minha opinião, que é uma das melhores, se não a melhor atualmente. Se surgir outras, é claro que eu vou estar recomendando aqui, mas nesse primeiro momento eu gosto muito dela e acho que as ferramentas que ela tem são muito precisas, tá? A ideia é a mesma do Voice Maker, a mesma coisa. Então nós temos aqui, quando você entra, vou até sair aqui, ó, quando você abre o site, é assim que vai aparecer. Então você pode colocar aqui, ó, um texto qualquer e você pode pedir, ó, para poder alguém aqui falar. Então você faz o teste aqui, escreve o texto aqui que você vai poder ver, né, como que vai ser. Então vamos colocar aqui, ó, esse texto aqui, ó, em inglês. Vamos pedir aqui, ó, o Daniel. Ó, ele já gerou aqui um texto, né, na verdade, né? Deixa eu botar isso daqui, vamos ver. Vai demorando um pouquinho. Certainly, I'll explain in detail the relationship between justification by faith, as presented in Genesis 15:6, and Paul's teaching in the epistles, particularly in Romans 3:21-26, in English. Repararam alguma coisa diferente? Se vocês não repararam, eu vou dizer aqui. A linguagem, a forma dele fazer a leitura do texto é muito mais real. Depois vocês pegam esse mesmo texto e jogam no Voice Maker e ouçam, e depois você volte aqui no Eleven Labs e ouçam. Vocês vão ver que no Eleven Labs a voz, a leitura, ela é muito mais cadenciada, ela é muito mais real, ela é muito mais próxima do que de fato nós falamos. Apesar de você poder ainda mexer ainda nessa questão de velocidade da voz e tal, mas ele é muito mais natural. Isso traz um realismo maior, a pessoa fica mais convencida, né? E você, por exemplo, pode até mesmo, uma ideia aqui, tá, gente, de conteúdo, ó, para vocês aqui. Vocês podem converter talvez um estudo que vocês fizeram na igreja de vocês podem converter aquilo que está em texto, vocês podem converter aquilo, né, aquilo que foi falado, converte em texto, depois vocês pegam esse texto, pede para o ChatGPT traduzir em inglês, e vocês podem gravar um audiobook, por exemplo,
entendeu? Grava um audiobook e aí a partir daí vocês podem pegar esse conteúdo e distribuir esses conteúdos, seja gratuito ou seja pago na internet, tá? É apenas uma ideia aqui para vocês poderem trabalhar. Isso pode ser um material cristão ou não cristão, tá bom? Então vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui de fato na plataforma para poder a gente conhecer, né, e ver os recursos que ela tem. E vou te mostrar aqui um pouco, né? Então, quando você entra, aqui vai ser a tela inicial do que você vai encontrar aqui dentro do eLiving Labs, né? E nós temos aqui em Speech, nós temos Text to Speech, né? Ou seja, texto para falar, né? Para o áudio, né? E temos o Speech to Speech, onde você pode aqui jogar um áudio que já está gravado, né? Ou você pode gravar um áudio. Eu posso gravar aqui, né? Eu estou falando aqui, eu não quero escrever, então eu posso pegar, clicar para gravar. Ele vai gravar esse áudio, ele vai subir esse áudio para a plataforma e depois ele vai transformar esse áudio em texto e a partir daí eu posso modificar esse texto utilizando outras vozes, né? Lembrando sempre que às vezes a minha voz não é boa, né? A minha voz ela é grave, ela é boa, mas tem pessoas que têm uma voz que o tom ela não é legal, entendeu? Não tem uma afinação, não consegue falar muito tempo, então esse é um recurso apropriado para isso, além de que a voz já vinha equalizada, tá bom? Então vamos usar aqui o Text to Speech. Então eu coloquei aqui como fosse uma pequena oração para a gente poder fazer um teste, tá bom? Eu tenho aqui outros áudios que eu já tinha feito de gravação com um texto anterior. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver, né, o nível do áudio. Então vamos botar aqui o da Raquel. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história motivacional sobre Daniel na Cova dos Leões. Essa história é um exemplo de como a fé, a perseverança e a confiança em Deus podem nos ajudar a vencer os desafios da vida. Você pode notar que às vezes está um pouco rápido, mas a gente tem que lembrar sempre o seguinte: normalmente essas vozes, elas são vozes, normalmente não, todas essas vozes são vozes de pessoas reais. Tá ok, gente? É vozes de pessoas reais que gravaram e foram colocadas dentro da plataforma de inteligência artificial e aí nós chamamos isso de aprendizado de máquina. Lembra que eu falei isso lá na aula 1? Se você não se lembra, eu vou deixar aqui em cima para você poder clicar na aula 1 e você vai ouvir esse trecho no qual eu estou falando, né, quando começou a inteligência artificial. Então hoje nós temos esse mecanismo chamado aprendizado de máquina. Então quando a gente coloca uma voz nova dentro de uma plataforma como essa, a gente vai ensinar ela gravando vários textos, várias coisas. Então essa pessoa aqui, a Rachel, não sei se é o nome dela verdadeiro, ela gravou vários textos, ela gravou várias palavras, e aí o que a inteligência artificial fez? Ela pegou o tom da voz dela, sim, o tom dela, com toda ali a sonoridade, e essa tonalidade ele salvou como um perfil. E aí a Raquel, ela pode falar em português, ela pode falar em italiano, ela pode falar em japonês, que ela vai ter sempre o que? Essa cadência na voz dela, entendeu? Então isso é uma característica. Eu posso também pegar a minha voz e colocar aqui dentro da eLiving Labs e utilizar a minha voz para dublar os outros vídeos que eu tenho em outro idioma. Entendeu? Sem que eu tenha que colocar uma voz de uma outra pessoa. Eu vou treinar a máquina para poder fazer isso. Eu vou gravando, eu vou colocando vários elementos aqui novos, vários textos novos, várias gravações de áudio novas, e aí o que vai acontecer? Ela vai treinar, e quando eu pedir para poder ela fazer a leitura de um texto que eu coloquei, ela vai fazer com a minha voz. Então vai ser como eu estivesse lendo. Ou seja, a minha voz ela fica imortalizada, vamos dizer. Você vai poder sempre ouvir a minha voz no futuro, mesmo depois que eu morrer, entendeu? Vai ficar aqui. E aqui nós temos aqui diversos exemplos. Então vamos aqui da Domi. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história motivacional sobre Daniel na Cova dos Leões. Essa história é um exemplo de como a fé, a perseverança e a confiança em Deus podem nos ajudar a vencer os desafios da vida. Viu que já é uma voz mais aguda? E aqui nós temos outros modelos, que aí vocês vão poder fazer essa verificação aqui na lateral. Ó. Em Voices, vocês vão clicar em Voices e vão explorar. Aqui é a mesma ideia lá do Voice Maker. Nós temos aqui ó, uma
biblioteca, né, de vários modelos de vozes, tá vendo? Note que algumas vozes, ó, como tem esse símbolo aqui do lado, são vozes que estão dentro de um pacote premium, né, que você vai ter que pagar para você poder utilizar. Nós temos aqui, interessante, nós temos uma classificação aqui, ó, de narrativa e história. Então ele separa aqui umas vozes mais apropriadas, né? Anúncios de TV, ou então você tira narrativa história e deixa só anúncio. Aí tem outras vozes que são mais apropriadas para anúncios, né? Entretenimento e TV, informativo e educacional, social media, enfim. Você aqui tem aqui uma infinidade de vozes para você trabalhar. E ao lado você consegue ver a utilização, né, dessas vozes, quantas vezes elas foram utilizadas, quantos usuários estão utilizando esse perfil. Então você sabe qual que é a voz que está bombando no momento e qual que está sendo mais aceita, e a partir daí, por ela ser mais aceita, você consegue emplacar um conteúdo melhor. Você pode também aqui ouvir, ó, a voz. Então vamos pegar uma voz que está, vamos supor aqui, igual essa aqui, ó, tem 22 mil, né, 95 milhões de pessoas que já utilizaram já. Vamos ouvir. No hay mayor daño que el del tiempo desperdiciado. Tá vendo como que a voz tem uma voz bem apropriada para uma propaganda de TV, principalmente aqueles comerciais americanos. Então a partir daqui você começa a ter, né, um pouco esse... você pode escolher e você clica aqui, ó, em Add to Voice Lab. Então você adiciona, né, o seu Voice Lab para você poder trabalhar. Temos aqui os projetos, né, que no caso você tem que ter um upgrade, né, do plano. Temos aqui a dublagem, né, que depois eu quero fazer um vídeo só com isso, tá? Você pode dublar, gente. Eu já dublei um vídeo aqui, né, de uma pessoa, depois eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro, e é surreal, tá? É surreal. A pessoa, ela falando em português, né, depois eu coloquei ela falando em italiano, e a inteligência artificial utilizou o mesmo tom da voz, a mesma coisa, e ele substituiu, e foi uma coisa assim incrível, incrível mesmo, não dá para acreditar. Então ele tem essa dublagem, só que é um plano pago, tá bom? Eu tenho aqui um plano pago, que eu estou fazendo um teste de um mês, mas normalmente eu utilizo o plano free. E aqui tem a subscrição, né, que você pode aqui subscrever. Eu estou utilizando esse daqui, ó, o Starter, que no primeiro mês ele é $1, depois ele muda para $5, né? Um valor bem acessível, dependendo do trabalho que você vai fazer. E aí tem outros, ó, tem o plano Creator, tem o plano Independente Publisher, né, de crescimento de negócio, enfim. Você pode ver aqui qual que é a sua necessidade, analisar e contratar. Eu recomendo muito o Living Labs. Mas vamos voltar aqui ao speech para a gente poder fazer um teste, né? Aqui uma voz que eu tenho utilizado muito é a voz do Marcos, né? A voz do Marcos, ela tem um tom autoritativo. Então eu acho interessante essa voz, porque é uma voz muito encorpada e ela trabalha, né, de uma forma bem interessante. Eu vou gerar aqui, né, a voz do Marcos, apesar de eu já ter gravado aqui do lado, mas eu vou gerar para vocês poderem ver, ó. Vou clicar aqui em gerar. Ele está agora gerando. Meu Deus, gostaria de agradecer pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Viu como que é uma voz bem encorpada? Qual que é uma ideia que eu te dou de conteúdo? Você pegar, né, a voz do Marcos, você fazer aqui uma oração, ou você fazer um texto de reflexão, colocar uma trilha sonora, colocar algumas imagens e você postar isso em formato de vídeo no Reels, TikTok, Kawaii, Facebook, mandar no WhatsApp. Ou seja, você pode fazer tudo isso de forma gratuita e você gera um conteúdo que vai ali ajudar outras pessoas. Lembrando que o texto é você que faz, então você pode escrever o texto aqui, né, bem apropriado, um texto que você pode gerar a voz e testar ela antes. É claro que isso vai consumir a sua cota, igual a minha cota aqui é de 33 mil, né, que resta. E aí eu tenho aqui, eu usei 148, ó, de 148, eu posso colocar aqui 5 mil caracteres, né, por vez, para ele poder gerar. Então eu tenho que entender que esse é o limite. A cada 5 mil ele me gera um bloco. 5 mil ele me gera um bloco. Então você tem que
tomar um cuidado também em gerar essas informações, esses textos, para não gastar rápido os seus créditos, tá? E vai ouvindo aqui, ó, ele vai gerando e ele vai salvando aqui do lado, ó. Posso fazer o download, posso usar o texto e posso deletar também aqui o áudio que eu acabei de gerar, tá bom? Então aqui você pode, ó, clicar, ó, não tem muito mistério, é muito semelhante mesmo ali, ó, ao Voice Maker. Você pode colocar aqui, ó, tem algumas que eu já usei recentemente, ó, que é o do Josh, do Ethan e do Daniel. Tá até aqui do lado, ó. Vamos ver o Ethan. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história motivacional sobre Daniel na Cova dos Leões. Tá vendo? Uma voz mais sussurrante. Então assim, você pode ir brincando. Vamos ver o do Josh. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história motivacional sobre Daniel na Cova dos Leões. Tá vendo? Então a gente pode trabalhar o tom da voz. Você testa o tom antes, tá? Você não precisa. Você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Você pode testar o áudio antes para você sentir o tom da voz antes de você finalizar, antes de você pegar e falar assim, eu vou gerar agora, né, o áudio final. Então você faz o teste, ouve a voz para que você veja se por acaso ali é a voz que você gosta, a voz que te agrada, e a partir daí você faz ali o texto final e manda gerar o áudio com o texto final. Tá joia? Então assim, hoje são essas duas ferramentas que eu trouxe para vocês gratuitas, apesar também de ter planos pagos, mas você pode utilizar gratuitamente. Recomendo o Living Labs, né, profundamente, mas se você quiser também se identificar com a Voice Maker, você pode também trabalhar. Os links das duas estão aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui para você. Se faltar alguma coisa, eu esqueci de colocar na descrição daquilo que eu falei, deixa nos comentários aqui que eu faço aqui a atualização, coloco e te respondo, para você poder ficar por dentro de tudo aquilo que eu tenho compartilhado aqui com vocês nessa terceira aula de inteligência artificial e a igreja, tá bom? Então não se esqueça, clique aqui no like de gostei, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, para o seu pastor, equipe da igreja e também para os missionários transculturais, tá bom? Te vejo na próxima aula, até lá!